Olá, perito. Hoje eu vou discutir um tema muito importante para o perito, especialmente aqueles que estão iniciando na perícia médica no JEFES, que é a distinção entre incapacidade laboral e impedimento de longo prazo. Vocês sabem que as perícias previdenciárias nos âmbitos do JEFES são majoritariamente sobre benefícios por incapacidade laboral ou benefícios no âmbito do BPC, LOAS, os chamados benefícios de prestação continuada. Então, esse tema é muito importante para você que está fazendo perícias judiciais nos JEFES. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou perito médico judicial há mais de 20 anos e ajudo peritos com mentorias a darem os seus primeiros passos na perícia médica. Se você gosta do tema das perícias, você realiza perícias judiciais, se inscreva aqui no canal que eu estou sempre postando vídeos sobre temas relevantes para a perícia judicial, especialmente no âmbito do JEFES. Aproveita também e compartilha esse vídeo com outro colega que pode ter interesse no tema. A incapacidade laborativa e o impedimento de longo prazo basicamente norteiam toda a rotina do meu trabalho. Esses conceitos estão presentes na maioria das perícias que eu realizo. Hoje eu atuo no âmbito dos JEFES, Juizados Especiais Federais, e a maioria das perícias que eu realizo tem a ver com o conceito de incapacidade laborativa, os benefícios de incapacidade laborativa permanente, aposentadoria ou temporária, o antigo auxílio-doença, ou no benefício do BPC, benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS, vulgarmente conhecido por LOAS, que são benefícios concedidos a pessoas que não estão vinculadas ao INSS, ao sistema da Previdência Nacional, não fazem contribuições, mas que a lei salvaguardou mas que tem direitos a esse benefício em função do que dispõe a legislação. A minha abordagem aqui hoje é muito direta, mas muito didática, e no final eu vou apresentar um caso prático acerca da aplicação desses dois conceitos. Então aqui na tela nós temos o que nós vamos discutir hoje, a incapacidade laboral, esse conceito, versus impedimento de longo prazo. É muito importante que o perito possa distinguir esses dois conceitos de forma muito precisa na hora de realizar a sua perícia. Bom, então a incapacidade laboral é a impossibilidade de exercer atividade laborativa em decorrência de doença ou lesão, independentemente do diagnóstico. A base legal é a Lei 8.213 de 91, que é o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS. Aqui nós estamos falando de direito previdenciário, portanto de exigência de contribuição ao INSS, esse é o regime. O modelo de avaliação é o médico funcional, a gente identifica a doença e em função do estado da doença, se compensado ou não, e das características da atividade laboral, a gente vai estabelecer se há incapacidade laboral ou não. A pergunta central é: o periciado consegue exercer a sua atividade laboral? Ele consegue trabalhar? E o benefício é o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, ou aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. O impedimento de longo prazo, por sua vez, é a limitação duradoura maior ou igual a 2 anos, O prazo tem que ser maior ou igual a 2 anos dessa limitação, pode ser permanente, evidentemente, que a interação com barreiras sociais impede ou restringe a participação plena na sociedade. A base legal é a Constituição Federal de 88 e o LOAS, mais o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. O regime é assistencial, não exige contribuição prévia ao INSS. O modelo de avaliação é o biopsicossocial, baseado na CIF, dimensões biológica, psicológica e social. A pergunta central: o periciado consegue participar plenamente da vida em sociedade? Então, lá na incapacidade laborativa, no conceito de incapacidade laboral, a pergunta é: pode trabalhar? E aqui é: pode participar plenamente da sociedade. Então, lá, trabalhar é a palavra-chave, aqui, participar é a palavra-chave. O benefício é o BPC-LOAS, independente de incapacidade laboral ou de grau mínimo. A incapacidade laboral, como eu falava, reforçando, é a impossibilidade de exercer atividade laborativa em decorrência de doença ou lesão, independente do diagnóstico.
A base legal é a Lei 8.213 de 91, RGPS, exige contribuição, a avaliação é médico-funcional, CID mais função, e a pergunta é: pode exercer trabalho? Aqui, o que é que vai resultar se a perícia for favorável? A incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária, recuperação esperada, afastamento com prazo definido, inclusive na perícia nós fixamos o prazo estimado para a recuperação da pessoa, reabilitação profissional possível, tá? E, portanto, a outra possibilidade é no caso da gente julgar que essa incapacidade é permanente, aí o resultado seria uma aposentadoria por incapacidade permanente. A incapacidade pode ser total e definitiva, sem perspectiva de reabilitação, grande invalidez, necessita de assistência de terceiros eventualmente. Então aqui está um resumo do que seria a incapacidade laboral. Por sua vez, o impedimento de longo prazo, definição: limitação duradoura, mais que 2 anos, maior ou igual a 2 anos, que em interação com barreiras sociais impede ou restringe a participação plena na sociedade. A base legal é a Constituição Federal de 88, LOAS, Estatuto do PCD. Exigência: sem contribuição, não há exigência de contribuição à Previdência Social. A avaliação aqui é um pouco mais ampla, não só o aspecto médico-funcional, mas também o aspecto biopsicossocial. A pergunta é: participa plenamente? Pode participar plenamente da sociedade? Ponto-chave: o que torna o impedimento diferente. Não exige a incapacidade para o trabalho, não exige grau mínimo de incapacidade, barreiras sociais são determinantes daí, porque a perícia social que vai até a residência da pessoa e identifica essas barreiras é fundamental. Então, as diferenças essenciais. Aqui tem um quadro comparativo. Na incapacidade laboral, o foco é o trabalho. No impedimento de longo prazo, o foco é a vida em sociedade. Então, portanto, o impedimento é mais amplo do que a incapacidade laboral. O modelo aqui na incapacidade laboral é o modelo médico: doença, análise funcional. Já no impedimento de longo prazo, o modelo é biopsicossocial: doença, análise funcional, mas também análise do meio social, dos aspectos psíquicos envolvidos naquele contexto em que o indivíduo se encontra. A análise aqui, portanto, é multidimensional. O regime é previdenciário, no caso da incapacidade laboral, são pessoas vinculadas ao regime da Previdência Social. Portanto, no impedimento de longo prazo, é assistencial, as pessoas não contribuem. Pode trabalhar é a pergunta-chave na incapacidade laboral. No impedimento de longo prazo, a pergunta é: pode participar plenamente na sociedade? O prazo aqui pode ser inferior a 2 anos, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos ou permanente. Já para configurar o impedimento de longo prazo, esse impedimento tem que incidir por mais de 2 anos. Se há uma previsão de estabilização da doença num período mais curto, não vai configurar o impedimento de longo prazo. A legislação aqui, no caso da incapacidade laboral, é a Lei 8.213 de 91. No caso do impedimento de longo prazo, é a Constituição Federal de 88, LOAS e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São bases legais distintas. Esse quadro resumo aqui, eu sugiro que você dê uma relida para fixar isso. Bom, qual o erro mais comum? Avaliar BPC como auxílio-doença. São coisas distintas. O que acontece? A perícia responde apenas ao pode trabalhar. Se considera só esse âmbito na avaliação do BPC, o perito está equivocado, ignora barreiras sociais e contexto de vida. Consequência: avaliação incompleta e metodologicamente equivocada, não avalia o contexto biopsicossocial que o indivíduo está inserido. O impacto final é em deferimentos equivocados, privação indevida de benefício assistencial. A abordagem correta para a perícia do BPC-LOAS é aplicar a CIF, ou seja, avaliar todos os domínios, o biológico, psicológico e social, identificar e documentar barreiras contextuais e ambientais que são identificadas na perícia social e responder a pergunta certa: participação plena em sociedade. Então, a grande sacada é entender que a perícia nos casos de incapacidade laboral, ela tem o foco no trabalho, e a perícia nos casos do BPC-LOAS tem a ver com impedimento e, portanto, com a participação plena em sociedade. Bom, para dar um exemplo prático, e eu acho que esse exemplo é muito rico, eu vou trazer aqui um caso de cegueira monocular e aplicar esses 2 conceitos para tentar colocar isso num plano mais prático, mais aplicável. A cegueira monocular
dois conceitos avaliativos, uma mesma condição, respostas distintas. Vamos ver lá. Eu tenho aqui um caso hipotético de cegueira monocular no indivíduo que trabalha como auxiliar de serviços gerais em escola pública, faz limpezas na escola, ok? No outro âmbito, ele mora, esquecendo a situação laboral, ele mora em comunidade rural, sem saneamento, acesso difícil, alta insegurança local, inclusive chance de acidentes com animal peçonhento, etc. Pouca iluminação e por aí vai. Então eu tenho a mesma pessoa, tá? E no âmbito laboral, ele trabalharia em tese como auxiliar de serviços gerais, e no âmbito do LOAS, BPC, ele está inserido nesse contexto social. Então são duas situações distintas. Se eu fosse avaliar esse indivíduo sob o âmbito de sua capacidade laboral, considerando a atividade de auxiliar de serviços gerais em escola pública, eu levaria em consideração o diagnóstico, que é cegueira monocular, a função binocular prejudicada, campo visual reduzido, profundidade e lateralidade afetadas. A atividade laboral, limpeza de salas, corredores, banheiros, uso de vassoura, rodo, pano de chão, exigência visual baixa a moderada. Adaptação possível, tarefas sem risco de quedas ou corte grave, evitar escadas sem corrimão e trabalhar em altura também deve ser evitado. Pergunta pericial. O periciado pode exercer sua função como SG escolar? A resposta é sim, com algumas limitações. Então não há incapacidade laboral, há algumas limitações, mas que não impede que ele exerça essa atividade laboral. Então aqui, na atividade laboral eu encontrei aqui algumas restrições e por isso eu falaria em limitação laboral e não em incapacidade laboral. No âmbito de um outro benefício, o benefício de auxílio acidente, se essa cegueira monocular tivesse sido decorrente de um trauma, aí essa limitação ia gerar o direito dele receber o auxílio acidente. Mas aqui não é o que está em questão no momento. Nós estamos tratando das situações em que ele iria requerer uma incapacidade laborativa temporária. Então, nesse contexto do benefício por incapacidade laboral desse indivíduo com cegueira monocular que trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma escola pública, ele tem a cegueira monocular que não impede as tarefas de limpeza, requer alguma adaptação que configura uma limitação, as atividades não exigem visão estereoscópica precisa, trabalho em altura ou operação de máquinas de risco. Haveria apenas restrições que configuram limitações. Por exemplo, escadas teriam que ter corrimão ou ele não subiria, que não seria seguro, ambiente de baixa luminosidade deveria ser evitado e manuseio de produtos químicos sem EPI adequado, além de trabalhar em altura. Então, são exemplos de situações que configurariam uma limitação para o exercício desse indivíduo. Então, esse indivíduo, a doença existe, a incapacidade não, o foco pericial é a função, não o diagnóstico. A gente leva em consideração o diagnóstico, a funcionalidade do indivíduo e se ele pode, em função da atividade que ele exerce, continuar trabalhando ou não. Se esse indivíduo fosse motorista de caminhão, a resposta seria completamente diferente, seria a incapacidade laboral, porque aqui a atividade requer uma acuidade visual plena. No âmbito do benefício por prestação continuada, do impedimento de longo prazo, esse mesmo indivíduo, ele mora em zona rural, sem saneamento, com insegurança, baixa luminosidade, áreas de declive, aclive para ter o acesso, etc. Então, eu iria avaliar todo o contexto, arquitetônico, serviços, segurança, ambiente social. Tem a cegueira monocular, tem os dados da perícia social, ou pelo menos o relato que ele me traz acerca da situação de vida dele, e em função disso, eu ia concluir se aquela doença restringe a participação social dele na sociedade. E eu tenho que considerar o contexto em que ele vive. Então, aqui nós teríamos o impedimento presente, porque a cegueira monocular gera uma limitação permanente com duração superior a 2 anos. Então, o critério temporal estaria atendido. Existem barreiras contextuais graves, terreno irregular, sem saneamento, acesso difícil e insegurança local amplifica o impacto da cegueira monocular, inclusive acidentes com animais peçonhentos, acidentes no trajeto até o grande centro em que ele mora perto, as pessoas têm que ir à cidade fazer feira, etc., sair daquela zona rural, e a interação entre a deficiência e o ambiente restringe concretamente a participação social, o acesso a serviços e a mobilidade segura. Portanto, nesse contexto do LOAS, esse indivíduo
preenche sim os conceitos do impedimento de longo prazo. Então perceba que a mesma patologia, o mesmo indivíduo, mas avaliado no âmbito da incapacidade laboral, considerando a atividade de auxiliar de serviços gerais, poderia trabalhar. Considerando a atividade de motorista de caminhão, não poderia trabalhar. Já no âmbito do LOAS, considerando o contexto em que ele vive, em uma zona rural, com todos os aspectos que eu levantei, configuraria um impedimento de longo prazo. Então, é só para mostrar que nós temos, nesse âmbito da avaliação das pessoas que pretendem, no âmbito judicial, receber benefícios por auxílio por incapacidade temporária ou permanente, a gente leva em conta o conceito de capacidade laboral. No âmbito do BPC-LOAS, a gente leva em conta o conceito de impedimento de longo prazo, que é mais abrangente e tem a ver com participação social. Nas duas situações, a patologia é avaliada, o contexto funcional do indivíduo é avaliado, mas aqui na capacidade laboral, eu olho para o tipo de atividade que o indivíduo exerce e suas exigências. Atividade laboral. No âmbito do BPC-LOAS, eu olho para o ambiente em que ele vive e para a participação que o indivíduo pode ter nesse contexto social em termos de alguma restrição em função de sua doença. Então, esses dois aspectos são basilares para essa análise. Então, por hoje é isso. Outros vídeos virão aqui no canal tratando de pontos importantes na perícia médica judicial, especialmente no JEFs. Nos encontraremos no próximo vídeo.